Olá pessoal, graça e paz a todos vocês. Estamos aqui no nosso encontro mais uma vez na nossa live, falando sobre a carta de Tiago. Então quero convidar você que já está chegando aí, já está ligadinho com a gente, a você a compartilhar. Nós vamos esperar aí os nossos irmãos entrarem e mais uma vez, mais uma noite, nessa quarentena nossa, estamos caminhando aí a semana inteira com o estudo da carta de Tiago. Então peço a você que você compartilhe, que você transmite aí para as pessoas que estão querendo, estar conosco aí aprendendo a palavra de Deus. Eu estou preparando aqui, devagarzinho, estou preparando aqui o nosso encontro, o nosso sexto encontro. Quem perdeu o estudo passado, você pode entrar diretamente lá no YouTube, e nós temos no YouTube exatamente a oportunidade de você ver os vídeos dos estudos passados. Nós estamos caminhando na carta de Tiago. Eu estou falando aqui, que eu estou preparando, estou compartilhando o pessoal, estou convidando, você vai me ajudando aí também, vai fazendo isso, e nós vamos dar continuidade à nossa carta de Tiago. Então as pessoas que estão entrando, estão participando, estão gostando do estudo, você pode ver no nosso canal do YouTube, o canal da nossa igreja. Tantas pregações estão sendo feitas por lá, como também os estudos aqui ao vivo. Então eu quero convidar você a compartilhar aí com seu irmão, compartilhar com o pessoal que está ligadinho aí no nosso estudo. Nós vamos voltar. Deixa eu aproveitar e fazer alguns avisos. Enquanto eu estou compartilhando aqui, você está compartilhando aí também. Há outras pessoas entrando, tem aí Davi Melo, Gilvani, o Jalir Fernandes aí entrou, Edgardo Nascimento, Norimar, o pessoal está chegando. Muito bem, pessoal, a gente precisa entender que a igreja está fechada, mas ela continua funcionando nos seus dias normais, de culto quarta-feira, como domingo pela manhã, simplesmente aberta para quem quiser entrar, para orar, para querer trazer o seu quilo, trazer a sua oferta, a sua doação. Então a nossa igreja ela está funcionando nesse sentido, de estar aberta, e nós estamos ali recebendo pessoas, ok? E é preciso que você entenda que a nossa igreja ela tem os seus compromissos, ok? Ela tem os seus compromissos, ela tem as suas obrigações. Nós temos funcionários, nós temos os missionários que estão no campo. Nós estamos numa campanha de missões e é preciso que os missionários sejam ajudados, sejam apoiados nas suas dificuldades. Nós não podemos abandonar a igreja, a obra de Deus, porque nós temos compromisso. A igreja continua, ok? Então é preciso que você faça isso. Ore pela sua igreja, participe. E se você tiver um quilo, se você tiver alguma coisa que possa ajudar nesse momento, pessoas carentes, pessoas que estão com dificuldade, que você não fique receoso disso. Você pode pegar e levar para a sua igreja, que lá nós estaremos recebendo, ok? Recebendo essa ajuda, e simplesmente nós vamos estar distribuindo e levando para as pessoas que precisam. Então eu quero pedir a você que você ore pela sua igreja, que você interceda pela sua igreja. Alguns irmãos estão doentes nesse momento, estão passando privação, e eu peço a você que você ore, que você busque a presença de Deus nesse tempo. Vai compartilhando aí, que eu estou aqui ajeitando aqui o canal. Daqui a pouco nós vamos entrar no quinto estudo da carta de Tiago, e eu espero que você seja grandemente abençoado aí por essa carta. Então, irmãos, nós não sabemos o tempo que nós vamos voltar. Eu quero pedir a você que você fique tranquilo, fique confiante que daqui a pouco nós vamos voltar à adoração. Nós estamos em contato com os nossos idosos da nossa igreja. Eu estou falando de forma específica para a Segunda Igreja Batista em Gramacho, os meus irmãos que estão aí. Breve nós voltaremos, a nossa celebração. Nós estamos em contato com os nossos irmãos, estamos em contato com os idosos, saber como eles estão. Graças a Deus está tudo correndo bem, está tudo caminhando bem, e nós vamos em breve estar juntos. Peço a você que compartilhe, convide outras pessoas. Tem muita gente aí do WhatsApp, que fica pedindo, pastor, compartilhe e tal, e muitas vezes eu não consigo fazer tudo isso ao mesmo tempo, mas todo dia, a partir de 22 horas, nós estamos aqui conectados aqui
vendo, né, ministrando a palavra de Deus ao seu coração. Então, se você está entrando agora, coloca um oi aí, dá um oi, dá uma boa noite, né, para a gente poder se identificar. Tem muita gente entrando, eu não vou ficar aqui falando quem está entrando, que depois, eu entrei, o pastor não falou de mim, não falou meu nome, não deu boa noite. Então, nós precisamos caminhar nesse sentido. Se você tiver algum pedido a fazer, algum pedido de oração a fazer, você coloque aí, tá bom? E nós vamos já começar a ministrar daqui a pouco. Vou esperar mais um pouquinho, ver se mais gente entra, mais gente chega, e nós vamos caminhar nessa força. Muito bem, estamos no capítulo 5, tá? De Tiago, nós vamos falar hoje. Quem está acompanhando comigo aí já há um bom tempo, nós estamos visitando e passeando pelas cartas de Tiago, pela carta de Tiago, que fala sobre a carta da alegria. Ela é uma carta que vai dizer: tem de motivo de grande alegria passagem por diversas tribulações, sabendo que a tribulação vai produzir em vós a esperança. Então Tiago, né, já aproveitando enquanto os irmãos estão entrando, fazendo um resumo aqui para quem já está no canal, trazendo uma visão de que, para Tiago, a tribulação ela não é o fim, mas pelo contrário, é uma forma de Deus trabalhar em nós. E Tiago vai trazer várias orientações na sua carta para a igreja que está dispersa. Essa igreja está afastada, elas não estão em comunhão, está vivendo a perseguição. E Tiago vai colocar isso de forma bem clara, tá? Para que a igreja ficasse firme, ficasse confiante, entendendo que aquela tribulação, aquele sofrimento, né, iria com o tempo se desfazer e tudo voltaria ao normal. Então, nós falamos ontem, fazer aqui uma forma bem rápida para a gente poder entrar no estudo de hoje. Tiago vai falar no capítulo 5, de 7 a 12, como compreender o poder da paciência, tá? Como compreender o poder da paciência. Então Tiago começa essa carta chamando os irmãos à perseverança, à paciência diante da tribulação. E ele começa a usar nessa carta de Tiago para nós algumas ilustrações muito interessantes. Por exemplo, ele vai falar que temos que ter paciência até a vinda do Senhor, e ele usa a ilustração no versículo 7 a 9 do capítulo 5, a paciência do lavrador. O que acontece com o lavrador? Ele planta, ele aduba a terra, ele prepara todo aquele ambiente ali, mas ele espera para que o crescimento, para que a fruta venha, a árvore venha frutificar. Então ele vai nos dizer, Tiago, que no dia mau, no dia da tribulação, é preciso que os cristãos tenham paciência, ok? Sabendo que após a tribulação haverá um crescimento, haverá uma esperança, haverá um amadurecimento de nossa vida. E Tiago vai dizer, esperar o tempo, esperar o momento. Então temos que passar pela tribulação como o lavrador cuida da sua lavoura. Ele planta, ele cuida, mas ele espera o tempo certo para dar o crescimento, né? E esse lavrador, Tiago vai dizer que ele faz isso confiando em Deus, né? Confiando na provisão de Deus para dar um crescimento. Porque o que acontece com o lavrador? Ele faz a parte dele, ele cuida da terra, ele ara a terra, ele aduba a terra, ele planta, mas ele depende da chuva, ele depende do sol, e tudo tem que vir na medida certa. Se vier muita chuva, pode acabar com a lavoura, e ele vai viver na dependência de Deus. Então Tiago vai nos orientar isso. No tempo da provação, nós temos que praticar a paciência como de um lavrador. E ele vai falar também a paciência dos profetas, aí já está no versículo 10, né? Então o que Tiago quer nos dizer? Por exemplo, os profetas, como o caso de Isaías, ele não foi ouvido pelo povo, né? Ele, pelo contrário, sofreu com isso. Jeremias, a mesma coisa. Daniel, Ezequiel, foram homens que falaram em nome de Deus, falaram por Deus, mas ao mesmo tempo sofreram perseguição, sofreram dupla afronta, sofreram dificuldade. E o que nós aprendemos com essa palavra de Tiago? Ele vai dizer que temos que ter a paciência dos profetas, que aproveitaram um tempo de crise, um tempo de dificuldade, para manifestar a palavra de Deus. Então hoje é o tempo que nós vivemos, é o tempo que nós temos. É uma oportunidade que nós desfrutamos para poder o quê? Para poder ministrar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus às pessoas que estão perdidas. Então Tiago vai dizer que é preciso ter a paciência do lavrador, plantar e esperar que tudo isso acabe e colhemos fruto de tudo que nós estamos vivendo. E ele vai falar que temos que ter também a paciência dos profetas, que mesmo falando em nome de Deus,
foram jogados, foram maltratados, foram perseguidos, foram banidos, sofreram perseguição, mas estavam o quê? Fazendo a vontade de Deus. E Tiago vai dizer agora a terceira ilustração, a paciência de Jó, capítulo 5, de 11 a 12. Eu estou fazendo um resumo para quem já chegou, tá ok? Daqui a pouco nós vamos dar continuidade ao estudo de hoje. Esse estudo foi de ontem, você pode encontrar lá no Facebook ou então através dos canais da igreja. E ele fala sobre a paciência de Jó. Então quem não sabe aqui, né, quem é cristão, frequenta a escola dominical, não conhece a história de Jó. Jó foi um homem que sofreu, era um homem íntegro, era um homem perfeito. Né? Deus permitiu que o inimigo tocasse em tudo que ele tinha, menos na sua vida. E mesmo diante da provação, mesmo diante da afronta da sua mulher, amaldiçoa o seu Deus e morre, mesmo da palavra não tão amiga daqueles que estavam ao seu lado, mesmo vendo ele perder a riqueza, perder a família, perder os filhos, perder tudo que ele tinha, ele manteve a sua confiança, a sua paciência. E o que nós sabemos desse fato que acontece? Deus fez com que Jó prosperasse. Deus fez com que Jó vivesse dias bons. Então, Tiago, nesse capítulo, ele vai trazer um encorajamento a nós de sermos pacientes na tribulação. Sabemos que estamos vivendo um tempo de quarentena, a igreja está fechada, nós não podemos trabalhar, não podemos ir para a rua, isso tem criado aflição no povo, estão angustiados por causa do emprego, não sabem qual é o dia de amanhã, mas o que Tiago vai dizer? Ter paciência. Né? E ele vai dizer, tem de motivo de grande alegria passagem por diversas provações, isso no capítulo 1, versículo 2. Então nós temos que colher da provação, da aflição, uma oportunidade do nosso crescimento. Ter a paciência do lavrador, ter a paciência dos profetas, que falavam e foram perseguidos, e ter a paciência de Jó, que em meio ao caos, ele continua a confiar no Senhor, ok? Então esse foi o estudo de ontem, tá bom? Agora nós vamos entrar, deixa eu ver se o pessoal já está aí, o pessoal está chegando, tem gente que chega depois, né? Depois me fala, ah, pastor, entrei depois, vi depois, não tem problema não, irmão. O importante é você assistir, tá ok? E participar com a gente aí. Vamos lá. Tiago capítulo 5, do versículo 13 ao 20 agora. Nós vamos caminhar nessa força, tá ok? Tiago capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 20. Diz assim: algum de vocês está passando por dificuldade? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Clame aos presbíteros da igreja, para que venham e orem sobre eles e unjam com óleo, em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo, e o Senhor estabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Ok? Versículo 13. 5, 13, isso, até o 20. Vamos caminhar até o 20 então, que a gente já fecha essa questão. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxe o pecador de volta do seu desvio o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Ok, muito bem. Então nesse finalzinho da carta da esperança, Tiago agora vai trabalhar, irmãos, a questão da eficácia da oração na tribulação. O que ele está trazendo, qual é a proposta de Tiago diante de uma igreja que está dispersa? 7 vezes ele fala que nesses trechos, desse versículo 13 ao versículo 20, ele menciona a palavra oração. Ok? Então Tiago está focando em algo importante para a vida da igreja, a oração. Então, na tribulação, no dia mal, o cristão precisa ser maduro e vencer a tribulação através da oração. Então, um cristão maduro tem uma vida constante de oração, uma vida plena. Em vez de ele ficar murmurando, maldizendo, reclamando, desanimado, amargurado, ele precisa usar essa arma que Tiago apresenta à igreja, o poder da oração. Ele coloca causas diante de Deus. Tiago vai trazer essa motivação a essa igreja que está dispersa, está vivendo um momento de crise, um momento de dificuldade. E Tiago vai dizer no final dessa carta que Deus, assim como atendeu Elias, iria também atender a igreja, né? Que orou e durante 3 anos e meio não chove. Depois ele orou, a chuva veio.
Então, o que Tiago nos ensina? Que essa carta é uma carta motivadora. Ela termina apresentando à igreja que está dispersa o poder da oração. O poder, primeiro, lá no início, a alegria, sabendo que a esperança vai vir, mas ele também apresenta no final da carta de Tiago, às igrejas que estão dispersas, a necessidade da oração. Então ele nos encoraja a orar diante da tribulação. Ele nos encoraja a interceder diante da tribulação. E aí nós vamos ver, então, já que Tiago nos diz que temos que orar, quais seriam as áreas que precisamos interceder diante do dia mau? E ele nos apresenta isso no versículo 13. Versículo 13, olha o que ele diz. Alguém de vocês está passando por dificuldade? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Então, Tiago vai nos ensinar que nós devemos orar, né, por aqueles que sofrem, ou por nós mesmos, né, diante das dificuldades. Então ele vai dizer que a oração, se alguém está passando dificuldade, está passando por provação, é necessário que ele ore. Então Tiago apresenta a primeira característica para nós. Nós devemos orar quando estamos sofrendo ou como estamos vendo alguém sofrer. Tiago nos motiva a não ficar murmurando, a não ficar reclamando, a não ficar levantando problemas. Então, quando nós encontramos dificuldade na família, por causa do emprego, por causa da doença, por causa das dificuldades, das aflições, lutas diárias, Tiago vai dizer, olha, está passando tribulação, está passando aperto, ore. Ah, você está feliz? Cante. Tiago não dá uma outra opção para nós. Então, a oração, ela remove o sofrimento. A oração, o sofrimento interno da nossa alma. Quem aqui nunca teve, né, um momento apertado, o coração apertado diante da dificuldade, e a gente vai lá, ajoelha no nosso quarto, Deus, eu estou vivendo essa situação, estou com meu coração aflito, estou angustiado, preciso da tua paz. Depois que você acaba a oração, Deus vem, ministra o seu coração, porque a oração ela tem o poder de tirar o sofrimento, de tirar a angústia da alma, de aliviar as nossas tensões. Então, a oração ela produz também equilíbrio diante das tristezas e diante das dificuldades da vida. Então, a primeira característica que Tiago apresenta diante da eficácia da oração é que a oração ela deve ser feita por aqueles que sofrem ou por aquele que está sofrendo. Segundo, Tiago vai dizer para nós, a partir do versículo 14 ao 16, que nós devemos orar pelos enfermos. Olha o que ele diz. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre eles e unjam com óleo e em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo. Então, além da oração ter o poder de tirar o sofrimento da alma, da angústia, a oração também tem o poder de curar os enfermos. Então, essa atitude demonstrada por nós nesse momento. Nós temos pessoas doentes, nós temos pessoas no hospital, nós temos enfermeiros doentes, nós temos médicos doentes. Eu não conheço, você não conhece, mas é hora de nós ministrarmos a misericórdia de Deus sobre a vida dessas pessoas que estão trabalhando agora, exatamente agora no hospital, recebendo gente. Tem um maqueiro, tem um enfermeiro, tem o da portaria, tem o do estacionamento, todos estão envolvidos nessa hora, para que esse momento de dor e sofrimento que a nação está passando, precisa de uma cobertura espiritual nesse momento de dor. Então Tiago vai dizer, se tem alguém doente, ore. Se tem alguém doente, chame os presbíteros, né, e unjam sobre a vida deles. Ministre a palavra sobre a vida deles. Então é um tempo, irmãos, nosso hoje, de ministrarmos a palavra, de buscarmos a palavra, de clamarmos pela palavra. Tiago vai nos ensinar que a oração ela tira o sofrimento, que a oração ela deve ser feita pelos enfermos nesse momento. Então eu não sei quantas pessoas estão no hospital, eu não sei quantas estão doentes, mas no meu momento de intercessão, segundo a palavra de Tiago, ele vai dizer que nós temos que interceder e ministrar sobre a vida dessas pessoas, a eficácia da oração. E terceiro, ele vai dizer que devemos crer na eficácia desta oração. Então não é apenas orar, mas é também confiar. Versículo 17 e 18. Olha o que ele diz. 17 e 18. Elias era humano como nós e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir a sua colheita. Então a oração ela deve ser feita com eficácia, ela deve ser feita
com fé. Ela deve ser feita com convicção. Nós estamos vivendo esse quadro de enfermidade, eu creio no poder da oração. Nós estamos vendo aí várias igrejas orando no templo, em casa e também na rua, por esse quadro que está acontecendo no Brasil. É hora da igreja usar a sua arma. O que nós temos? De nós, como igreja, oração, não tem outro caminho, não tem outro jeito. É isso, é oração, não tem outra forma. Então o momento é agora de nós buscarmos a presença de Deus, é a hora que nós precisamos orar de forma eficaz, com fé, confiando que esse tal do pico que está para ir para acontecer, não aconteça e seja uma curva mais achatada, ou seja, menos pessoas se contaminem ou que venha a falecer. Agora, isso só será possível através da ministração da oração. E Tiago vai incentivar essa igreja que está dispersa a dizer, olha, está passando perseguição, está passando provação, tem alguém doente, ore, busque a presença de Deus. Então, quando nós olhamos a história da igreja, nós vamos ver que, irmãos, durante a história da igreja, a oração fez guerras foram impedidas de acontecer devido à oração da igreja. Morte de pessoas, pestes foram impedidas através da oração. Quantos milagres acontecem nas nossas igrejas? Você que está aí da sua própria igreja, você não já viu com certeza alguém que foi curado de forma milagrosa? Então é o poder da oração. Agora é hora de nós orarmos de forma eficaz, de forma objetiva. É esse propósito, Senhor, que essa peste cesse, que essa enfermidade perca força, que esse vírus não contamine, que as pessoas que peguem tenham imunidade, que consigam vencer e não venham falecer. Esse é o nosso papel. Orar com eficácia, orar com força. Orar também pelos nossos governantes, essa crise política, porque o vírus pode até passar, mas essa confusão ainda vai permanecer de interesses políticos, de interesses de partidos ideológicos. E o nosso papel como igreja, orar de forma eficaz. Tiago está dizendo para uma igreja que está dispersa e está longe. E aí Tiago termina essa carta do versículo 19 ao versículo 20. Meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxe o pecador de volta de seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Agora Tiago vai falar algo interessante, devemos orar para restaurar os desviados. Olha que bacana. Ele não esquece, Tiago não está preocupado só com quem está doente, ele não está preocupado com quem está passando aflição, ele não está preocupado com quem está orando, seja com fé ou não, ele está orando nesse momento, está pedindo oração para aqueles que estão desviados. E irmãos, é exatamente isso que nós temos como Segunda Igreja Batista em Gramática. Eu sei que o grupo está aí, alguns estão ao vivo, outros vão vir depois. Esse é o tempo de nós clamarmos a Deus por aqueles que, devido à sua falta de fé ou fraqueza espiritual, estão longe do caminho do Senhor. Porque não sabemos o tempo que vamos voltar, nem se vamos voltar, nem se estaremos aqui. É só a graça de Deus sobre a nossa vida, que nós precisamos estar firmes no caminho do Senhor. Então esse tempo é um tempo de incertezas, é um tempo de incerteza, é um tempo de que nós não sabemos, nós já não sabemos o amanhã, mas agora muito mais, porque não dá mais para criar nenhum tipo de expectativa. Então Tiago vai dizer que o nosso coração precisa estar cheio de misericórdia por aqueles que estão enfermos e também por aqueles que estão desviados. Tiago vai nos ensinar que no tempo de tribulação o nosso coração deve ter compaixão. Então eu acredito que de repente você sabe de alguém que está desviado, você conhece alguém na sua casa, na sua família, na sua igreja, irmãos nossos, que de repente por algum motivo se afastaram da presença de Deus. Eles precisam nesse momento da nossa oração e da nossa intercessão para que caiam em si e entendam que precisam de Deus, entendam que precisam da presença do Senhor. Então Tiago fecha essa carta apresentando a essa igreja dispersa, a essa igreja que sofre. Ele começa exatamente o capítulo 1 dizendo: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passares por qualquer tipo de provação, pois sabendo que quando a sua fé é provada, e a perseverança tem a oportunidade de crescer. Ele começa a carta assim, e ele termina a carta dizendo que na tribulação da doença, na tribulação dos que sofrem, na tribulação daqueles que estão desviados, nós precisamos exercer a oração. E esse é um tempo de nós orarmos, é um tempo de nós buscarmos a presença de Deus. É um tempo de nós estarmos na casa do Senhor. Então, queridos, nós estamos fechando essa carta de Tiago, foi uma semana aí caminhando, um pouco mais, se eu não me engano, eu comecei sexta-feira ou quinta-feira passada.
Nós caminhamos aprendendo e entendendo sobre a carta de Tiago. E ele vai dizer essa carta da alegria, essa carta que nos ensinou a ter sabedoria, né, diante da tribulação. Ele nos ensinou a usar a língua. Quem estava aí entende muito bem, né, que é comentários nesse momento tão tenso, as pessoas tão nervosas. Tiago vai nos ensinar isso no capítulo 3, né, que o religioso ele tem que reter a sua língua. Agora não é tempo de discutir, agora não é tempo de brigar, agora é tempo de orar, é o tempo de estarmos juntos. Tiago nos ensina também que a fé ela é morta. E como ela pode ser morta? Você vai ver isso no capítulo 2. Ela vai dizer, uma fé morta ela não produz vida santa. Uma fé morta ela é só intelectual, ela é só de saber, mas não é de prática. E por que Tiago fala isso? Porque ele vai dizer nessa carta que a teologia, o conhecimento de Deus, ele não pode estar só na escola dominical, na igreja, ele tem que estar na vida diária. Então essa fé, esse conhecimento de Deus precisa transformar a nossa vida. Se essa fé não transforma a nossa vida, não muda o nosso jeito de ser, simplesmente nós vamos viver momentos difíceis. E a fé morta, ela não produz frutos de arrependimento. E a fé morta também não tem valor nenhum. Ou seja, é uma fé que conhece a Deus, mas não se debruça, né? Não está ativo diante da dificuldade. E aí nós começamos esse aprendizado falando sobre como lidar com as provações. Tiago capítulo 1, eu estou voltando de trás para frente, né, para que você possa entender. E ele fala que a aprovação ela precisa ter sabedoria, né? Pedir sabedoria. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Você pode ter inteligência e ser um tolo. Você é inteligente, mas você não sabe lidar com a sua inteligência. Agora, sabedoria é exatamente isso, é saber lidar com aquilo que nós temos, e principalmente com a inteligência. Falamos sobre a aprovação, precisa conhecer o caráter de Deus. É agora, nesse momento nebuloso e tremendo da nossa vida, que nós temos que saber realmente quem é a fé, quem é o Deus que nós servimos, aonde Ele está. É agora, é a hora que nós temos que pensar. E saber que quando nós somos provados, nós não temos que ficar olhando o problema, temos que olhar a recompensa. Então agora é um tempo de você olhar as promessas de Deus na sua vida. Não é olhar para estatística, dados e tal. Fazer o seu papel. Lava as mãos, higieniza as mãos, o rosto. Não fica andando por aí, se previne, faz o seu papel. Mas independente disso, você precisa colocar os seus olhos na esperança. E na esperança que Deus reservou para todos nós. Ok? Então eu espero que você que está conectado com a gente aí, né, possa participar. Entrou bastante gente. Eu queria que você colocasse aí, né, você que entrou, escreve aí, diz aí alguma coisa, bota aí pedido de oração, dá um oi para os irmãos. Tem muita gente entrando e fica quietinho, né, não fala nada, fica só olhando. Mas é hora da gente compartilhar. Então aí nos comentários aí, você pode saudar aí, ó, os irmãos que estão entrando, mandar um abraço, dar a paz do seu Jesus, né? Tá aí pedindo, convidando, né, outras pessoas para participar. Então eu acredito que essa carta ela pode nos fazer crescer muito. Se você ainda não leu a carta de Tiago, faça isso, né? A carta da alegria, a carta da alegria, a carta que nos faz caminhar, nos faz avançar, nos faz confiar ainda mais na presença de Deus. Então, eu quero terminar aqui. Amanhã eu estou de volta. Amanhã nós vamos estar provavelmente falando ainda, irmãos, ainda em Tiago. Deixa eu ver aqui o material que eu preparei. Eu acho que eu ainda tenho mais um estudo para passar para vocês sobre a carta de Tiago. Se eu não me engano, eu ainda tenho alguns versículos finais para a gente poder fechar. Deixa só eu confirmar aqui se amanhã nós vamos continuar em Tiago ou se nós vamos fechar. Tá bom? Deixa eu só confiar aqui. Ah, tá. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre o que o texto está falando aí da unção. Unção com óleo, tá ok? Como entender a questão da unção com óleo? Porque quando a gente termina a carta já acabou, né? Nós falamos da oração. Agora nós vamos nos reter aqui sobre a questão da unção com óleo, porque Tiago fala o seguinte: chama os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E essa oração de fé curará o enfermo. Então nós vamos falar amanhã, fechando, né, sexta-feira, nós vamos fechar com essa última questão, a questão dos presbíteros ungindo os doentes. É uma orientação que Tiago traz para todos nós. Eu espero que você esteja com a gente aqui, espero que você convide outras pessoas, né, para estar.
traga aí, bota aí a sua orientação, a sua dúvida, o seu pedido. Se eu não responder agora, eu respondo depois. E nós fechamos de forma capítulo e versículo toda a questão de Tiago. Fechamos a carta de Tiago, tá ok? Peço a você que veja novamente os vídeos, acompanhe aquilo que nós estamos orientando aqui. Nós estamos passando para os irmãos e eu espero que você possa estar crescendo diante desse estudo. Próximo domingo de manhã, nós teremos uma ministração, tá ok? Uma palavra liberada para os irmãos às 10 horas da manhã, através do canal da igreja. E nós teremos também, a igreja vai estar aberta, o pastor está lá na igreja atendendo. Os irmãos sabem que a igreja continua de porta aberta, ela não fechou. E eu peço a você, irmão, se você tem 1 quilo, não esqueça os missionários. Nós estamos em campanha de missões, nós não podemos abandonar os missionários que estão no campo. Traga a sua oferta, traga a sua igreja, continua funcionando, abençoa a sua igreja. Traga 1 quilo, nós precisamos agora para poder ajudar aqueles irmãos que simplesmente não estão privados de qualquer ajuda. E eu preciso muito que você não abandone a sua igreja, não abandone os irmãos que são funcionários, não abandone os trabalhos sociais da sua igreja. Nós hoje ajudamos 25 famílias que estão da igreja, como também fora da igreja, e esse momento é um momento muito crítico e nós esperamos em Deus que tenhamos condições de continuar a trabalhar, continuar a investir, continuar a ajudar. Então peço a você que você não deixe de abraçar a sua igreja, não deixe de abraçar a sua igreja, tá bom? Que você continue sempre com esse propósito de orar, de buscar e de clamar pelo Senhor. À noite, no domingo à noite, nós estaremos então às 6h30 com a abertura do culto, né? Nós fizemos quem não viu domingo passado, você pode ir no YouTube, você vai encontrar. Temos um louvor de início, uma ministração muito bonita de adoração, e depois nós temos então a ministração da palavra. Eu estarei preparando uma mensagem especial para esse tempo. Uma mensagem especial para domingo à noite. Eu peço a você que desligue a televisão, seja vendo programa futebol, né? Futebol agora não tem, mas está alguma coisa reprisada. Larga isso, junta a sua família, tenta conectar o celular, né? Se tem TV Smart, consegue jogar o celular para a televisão para que você possa assistir com toda a sua família. É o momento de você agora chamar a sua família para a oração, chamar a sua família para estar junto. Então, domingo de manhã, nós teremos uma palavra também pela manhã e a igreja vai estar aberta, a igreja lá vai estar aberta, o pastor está lá. Alguns irmãos estão vindo orar, outros estão vindo trazer os seus mantimentos, seus quilos, suas ofertas. E à noite também, 6h30, a igreja vai estar aberta e nós estaremos ali ministrando ao coração dos irmãos e também com uma palavra poderosa e abençoada. Nós não sabemos o período, irmãos, que nós vamos voltar. Tá ok? Não temos ainda essa informação. Muitos irmãos estão pensando, mas e a cantata? Mas isso. Irmão, não se preocupe com isso, tá? Eu acredito que, como eu falei hoje com uma irmã, a cantata, a Páscoa, não é data, a Páscoa é a mensagem. Se nós tivermos que celebrar a nossa Páscoa em um outro dia, nós vamos fazer, porque nós não estamos presos ao calendário, nós estamos presos à mensagem. É a mensagem da Páscoa. Se tiver que fazer uma mensagem, uma cantata, uma musical, para apresentar o Cristo que ressuscita, né, que traz boas novas, que liberta o povo, nós vamos fazer em qualquer dia do ano. A igreja vai fazer, vai convidar, a comunidade vai vir, nós vamos fazer isso aí, para a gente é tranquilo. Agora temos que obedecer às leis do país, né? As igrejas estão fechadas, não há como estar junto, e eu peço a você que você ore pelo seu pastor e ore também pela sua igreja. Tá ok, meu irmão? Um abraço a você aí. Tem muita gente que entrou aqui, né? Eu espero que quem não viu vai ver depois. Eu espero que você seja grandemente abençoado. Eu vou orar por você. Espero que você esteja coberto pela presença do Senhor. Todos os nossos irmãos estão bem. Já liguei para alguns, entrei em contato com alguns, tanto os idosos como as crianças. Não tem ninguém doente, não tem ninguém enfermo, a não ser doenças que já eram antes dessa pandemia aí, mas não tem ninguém atingido pelo corona, não tem ninguém enfermo com essa doença até o momento. Assim que tiver alguma informação, eu então entro em contato com você. Agora, se você não ainda entrou no canal da igreja, no YouTube, faça isso, irmão, faça isso. Lá no canal nós estamos esperando 20 irmãos apenas para poder chegar a 1000 pessoas no canal.
Então faltam 20. Se você ainda não fez, faça isso, porque toda vez que nós postamos um vídeo, você recebe na hora a informação, ó, tem vídeo novo da segunda. E esse canal era pouco usado agora, irmão, está sendo muito usado, inclusive Facebook. Tem gente que nunca não sabia como é que mexer, começou a mexer agora, porque está entendendo a necessidade. E é uma forma de nós chegarmos a todos os irmãos da igreja. Então, tanto a página da igreja, curte aí, dá uma curtida se você ainda não fez, para que você fique fixo aí na página. E também no YouTube você vai lá e clica, né, o sininho também, e você vai ficar simplesmente informado de tudo aquilo que nós fazemos aqui na Segunda Igreja Batista em Gramacho. Tá ok? Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu espero que você seja grandemente abençoado pelo Senhor. Pai querido, eu te rendo graças nessa noite, o qual aprendemos na carta de Tiago, a necessidade, ó Deus, de simplesmente orar. Eu quero te pedir que nessa hora de aflição, se há algum irmão que está com seu coração em luto, difícil, sentindo aflição, angústia, Pai querido, que a tua paz repouse sobre ele. Nós oramos também por todos aqueles que estão no hospital, estão, ó Deus, os enfermeiros, os médicos, porteiro, recepcionista, os faxineiros, ó Deus, todos aqueles os que trabalham na limpeza, todos eles sejam cobertos pela tua presença, porque também são pais de família, são mães de família, são pessoas que precisam, ó Deus, do teu milagre. Eu te peço, ó Deus, que tu proteja, ó Deus, as equipes médicas, como também os enfermeiros, e a tua boa mão esteja sobre cada um deles. Eu oro também, Deus, nesse momento, por aqueles que estão desviados da tua casa, da tua presença, aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, ó Deus, eu te peço que tu venha trazer a paz sobre os seus corações. Que haja, ó Deus, paz, que haja tranquilidade, abençoe as suas vidas. Eu te peço, ó Pai, que eles possam retornar e reconhecer os seus pecados e reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador. Que Deus, Senhor, venha cobrir tuas bênçãos sobre nós. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus te dê a paz. E se você de repente está assistindo esses estudos e está afastado do caminho do Senhor, que você está longe do caminho do Senhor, que deseja reconhecer e deseja voltar para o caminho do Senhor, eu convido você a ir aí nos comentários, deixar o seu e-mail, ou deixar o seu nome, deixar o seu telefone. Nós vamos estar orando por você e também deixar o convite, assim que a nossa igreja retornar, que você possa estar conosco. Tá ok? Deus nos abençoe e uma noite de paz para todos. E amanhã nós voltamos então com mais um assunto, fechando definitivamente a carta de Tiago. Que o Senhor nos abençoe. Boa noite a todos.